norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu te proponho a música da minha vida. Nós nos amarmos, nos entregarmos. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando a minha irmã entrou pela porta, toda esbaforida. Selma, você não vai acreditar na história que eu acabei de ouvir lá na pracinha. Sabe o Nelson? Claro que eu sabia quem era o Nelson. Até porque era apaixonada por ele. Mesmo assim, me fiz de desentendida, já que ninguém sabia daquela minha paixão. Era segredo. Não tô lembrada, mas... E aí, o que tem ele? Quando eu falei assim, ela me olhou desconfiada. Como não tá lembrada, Selma? Eu mesmo te vi conversando com ele outro dia. Mas tudo bem, deixa pra lá. Tá todo mundo comentando que o Nelson roubou a filha do seu Geraldo e fugiu com ela. Você acredita? Olha, quando eu ouvi aquilo, gelei. Apesar de, num primeiro momento, não ter acreditado. Antigamente, pelo menos no interior, essa expressão roubar a filha de alguém e fugir com ela era muito usada. Na verdade, ninguém roubava nada de ninguém, era só modo de falar. As pessoas simplesmente fugiam. E normalmente isso acontecia quando os pais da menina não aceitavam o namoro da filha. Ou por causa da idade, geralmente a menina era muito nova. Ou porque não aprovavam o namorado, ou por outro motivo qualquer. Eu mesma tinha uma tia, por parte de mãe, que havia fugido com um homem mais velho, simplesmente porque os meus avós não aceitavam o romance dos dois. O problema é que eu não podia acreditar no que a minha irmã estava falando. Meu Deus, só podia ser mentira. O Nelson fugindo com outra. E justamente quem? A Cida, filha do seu Geraldo. Sabe, não dava para acreditar. Devia ser fofoca do povo. Se bem que, aos poucos, ouvindo o relato da minha irmã, os detalhes, eu acabei caindo na real e percebi que não tinha nenhum engano. Não devia ser fofoca, não. Olha, só Deus sabe como eu me senti naquela hora. Eu era apaixonada pelo Nelson. E o pior é que eu acreditava piamente que ele também gostasse de mim. Até porque ele vivia me cercando na rua, dizendo que me amava, me fazendo propostas para fugir com ele. Lembrei da primeira vez que ele se aproximou. Eu tinha saído da escola, estava indo para casa, quando ele emparelhou comigo e começou a dar em cima de mim. Sabe que você é muito bonitinha, menina? Aliás, não é de hoje que eu te observo, sabia? Você quer que eu te ajude a carregar a mochila? Quer que eu te ajude a carregar a tua mochila? Sabe, no começo eu não fui muito com a cara dele. Até porque era muito abusado, muito safado. A gente nem se conhecia. Só que não sei, ao mesmo tempo, era um rapaz tão bonito. Eu já o tinha notado, bem antes de ele começar a me cercar ali na rua. Até porque a sua casa ficava bem no caminho entre a escola e onde eu morava. Nessa época, eu recém tinha completado 13 anos. Era uma menina. Só que, apesar da idade, eu sempre fui muito romântica, desde muito cedo. Muito sonhadora. E naturalmente comecei a ficar balançada com as coisas que ele me falava. Porque uma coisa não dava para negar. Ele sabia falar. Ao contrário de mim, que era uma adolescente, o Nelson nessa época já era homem feito. Devia ter uns 20 anos ou até mais. A verdade é que ele não teve muita dificuldade para aos poucos
me deixar balançado. Quando vi, já estava até aceitando o seu convite para tomar banho de rio com ele. Naturalmente que ninguém sabia desse nosso envolvimento. Nem mesmo a minha irmã. Vontade de contar para alguém eu até tinha, só que para minha irmã, por exemplo, vai que eu contasse para ela e ela fosse contar para minha mãe, para o meu pai. Deus me livre. O fato é que, aos poucos, eu fui me deixando levar pela conversa dele. Nessas alturas, a gente já tinha feito até amor, para se ter uma ideia do quanto ele me iludiu. Pois foi exatamente na beira daquele rio que tudo aconteceu. Eu, uma menina bobinha, tinha recém completado 13 anos. Enquanto ele, um rapaz, um homem de 20, um rapaz bonito, envolvente e safado. Ele vivia me cercando na rua, me dizendo coisas bonitas, jurando que gostava de mim, que se os meus pais não deixassem a gente namorar, ele fugiria comigo. E agora vinha minha irmã me jogar aquela bomba sobre a minha cabeça. Ele tinha roubado a filha do seu Geraldo e fugido com ela. Olha, meu mundo caiu naquele instante. Enquanto ela me contava os detalhes, eu fiquei ali olhando para o nada, lembrando das coisas que o mentiroso me prometia. Nos nossos encontros, lá na beira do rio. As juras de amor. Estou gostando tanto de você, Selma. Olha, estou apaixonado. O que você acha da gente fugir? Meu Deus, não fazia nem 3 dias que ele tinha me dito isso. Nem 3 dias. Aliás, aquela não tinha sido a primeira vez que ele jurava que me amava a ponto até de fugir comigo, caso meu pai não concordasse que a gente namorasse. Volta e meia, ele tocava nesse assunto. E agora aquilo. Tinha fugido com a Cida, filha do seu Geraldo. Olha, eu fiquei tão mal que não sei como a minha irmã não percebeu. Só lembro de ter largado o almoço na metade e me trancado lá no meu quarto, onde me debulhei em lágrimas. Só de imaginar que ele tinha ido embora com outra, já me dava até vontade de morrer. Deus do céu, como eu sofri. Na minha cabeça, apenas aquela imagem. Os dois, de mãos dadas, indo embora, sabe lá Deus para onde. Ele tinha feito com aquela outra o que tinha prometido fazer comigo. Sabe, não me entrava na cabeça. Há 3 dias ele tinha me falado aquilo. Olha, Selma, eu estou tão apaixonado, mas tão apaixonado por você. Se os teus pais não permitirem que a gente namore, o que você acha da gente fugir? Eu dei os 3 dias. 3 dias atrás, e ele tinha me feito aquela proposta, fugir comigo. Até que 3 dias depois, fugiu mesmo. Só que não comigo, com outra. Olha, era lembrar dessa imagem que se formava assim na minha mente contra a minha vontade e eu recomeçava a chorar. Aí aconteceu que, à noite, eu ali na minha cama, tentando me segurar, mas ao mesmo tempo não conseguindo. Minha irmã, que dormia no mesmo quarto, na cama ao lado, ela acabou percebendo o meu choro e aí que sabia qual era o motivo. Eu ainda tentei desconversar, falei que estava com dor de cabeça, só que ela não acreditou. Que dor de cabeça, Selma? Conta outra. Você pensa que eu não percebi o teu jeito quando eu te contei aquela história lá do Nelson? Vai, me conta. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Ela insistiu tanto que eu acabei me abrindo. Até porque não estava mais conseguindo guardar aquela angústia só para mim. Aquilo estava me sufocando. Estava me tirando o ar.
Eu precisava desabafar com alguém. Contei tudo em detalhes, do nosso envolvimento, que estava apaixonado, que já tinha até feito amor com ele, lá na beira do rio. Nessa hora, minha irmã regalou o olho. Selma do céu, ficou louca. O pai te mata se ficar sabendo disso. Mas você não vai contar, né? Ela nem respondeu. Só ficou me olhando assustada. Para minha sorte, ela nunca tocou no assunto com ninguém. Se bem que, para ser bem sincera, naquelas alturas, eu já não estava nem aí. Nada mais me importava. O desespero era tanto, o desconsolo era tanto, a tristeza, a angústia eram tantas. Só que é aquilo, né? Gostando ou não gostando, a realidade era aquela e eu tinha de aceitar. Querendo ou não, é como dizem, nada como um dia depois do outro, a vida continua. E o tempo é sempre o melhor remédio para tudo. A gente sofre, a gente chora, se desespera, mas de um jeito ou de outro acaba superando. Passou um ano, mais outro, mais outro. Nessas alturas, eu já nem pensava mais no Nelson. Ele nunca mais voltou lá para Santa Teresa. Eu nem sabia por onde ele andava. Tinha simplesmente desaparecido com aquela menina. Aos poucos, a sua imagem foi esvaecendo na minha lembrança. Até que quando completei 19 anos, fiquei noiva do Cícero, que era filho de uma vizinha. O Cícero já gostava de mim desde menino, fazia tempo. E 1 ano e meio depois, a gente se casou numa cerimônia linda. Nessas alturas, o Nelson para mim já era página mais do que virada. Nossa história já tinha ficado para trás. Depois do meu casamento, eu e meu marido nos mudamos para uma cidadezinha vizinha, onde permanecemos durante alguns anos. As coisas lá não andavam muito bem para a gente. Meu marido tinha perdido o emprego e não estava conseguindo arranjar trabalho. Somente bicos. Só que a gente não podia ficar dependendo só de bico para o resto da vida. Foi quando decidimos tentar a sorte aqui em Curitiba. Vendemos a nossa casinha, mais 2 lotes que tínhamos adquirido, e viemos para cá com o peito e a coragem. Eu, meu marido e nossos 4 filhos. Acabamos nos fixando na região do Sítio Cercado, onde continuamos até hoje. Eu também arranjei um emprego, aqui mesmo na vila, e desse modo o tempo foi passando. Há algumas semanas, isso para ver como é o destino. 3 semanas atrás, um sábado, eu tinha acabado de sair do serviço, estava indo embora para casa, a pé, já que o meu serviço não fica longe. Quando na calçada da farmácia que tem na minha rua, bem próximo de casa, repentinamente eu escutei aquela voz. Selma. No que me virei na direção da porta da farmácia, eu quase caí de costas. Olha, pensei até que estivesse diante de uma miragem. Ou quem sabe de um fantasma. É claro que ele estava diferente. É claro que também para ele o tempo tinha passado. Claro que também para ele o tempo tinha passado. Mas, Deus do céu, era o Nelson. Olha, eu não consegui nem me mexer do lugar. Tamanho foi o baque. Se eu for dizer tudo o que eu senti naquela hora, eu acho que vão faltar palavras. Meu corpo todo tremeu. Eu fiquei olhando para ele sem acreditar. Ele também confuso.
Ficou me olhando durante algum tempo, até que perguntou: nossa, mas é você mesma? O que você está fazendo aqui em Curitiba? A minha voz quase não saiu. Eu? Bom, eu moro aqui. Já faz quase 4 anos que a gente veio embora para cá e... Nenhum de nós dois esperava por aquele encontro. E nem podia. Eu já tinha até perdido a conta. Mas muitos anos tinham se passado. Eu, naturalmente, já não era mais aquela mesma menininha inocente de 13 anos, que ele tinha seduzido e levado para a beira do rio. Assim como também ele. Já não era mais aquele moço de 20 anos, garboso, sedutor, bonito, envolvente. Apesar do clima estranho que ficou, ficamos ali conversando, diante da farmácia. Ele perguntou dos meus pais, que sabia se eu tinha vindo embora para Curitiba, há quanto tempo, se eu tinha me casado, tido filhos. Até que de repente falou uma coisa que me deixou muito perturbada. Nossa, Selma, você continua linda, sabia? Você sabe que de vez em quando eu ainda lembro de tudo que aconteceu entre a gente lá em Santa Teresa? O tempo tinha passado, mas pelo jeito ele não tinha mudado tanto assim. Apesar da idade, continuava o mesmo sedutor. O mesmo homem habilidoso no trato das palavras. Ele sempre teve muita lábia. Foi assim que me levou um dia lá para a beira daquele rio. Quase perguntei por que ele tinha fugido com outra, sendo que vivia dizendo que era comigo que ele gostaria de fugir, sendo que ele vivia dizendo que era de mim que gostava. Mas aí achei melhor não remexer no passado. Até porque, de certo modo, a ferida já tinha cicatrizado. Não valia a pena ficar remexendo. Olha, por um momento, no entanto, eu olhei bem no fundo dos seus olhos e percebi que ainda havia muito naqueles olhos daquele rapaz que tinha me conquistado um dia, muitos anos atrás. Apesar das rugas, dos cabelos brancos, da barba. Olha, é incrível como uma coisa se mexe com a gente. Não dá para negar que eu mudei completamente depois daquele dia. Parece que a minha alma de menina, aquela menina romântica, sonhadora que eu fui um dia, renasceu dentro desse meu corpo velho e cansado. Hoje mesmo, não querendo, passo os meus dias a suspirar, com o olhar perdido, sonhando, recordando, fantasiando. No final daquela conversa, lá diante da farmácia, acabei passando o meu endereço para ele, já que ele morava tão perto, e o convidei a aparecer qualquer domingo para almoçar com a gente, conhecer a minha família, ele e a esposa, naturalmente. Só que até agora, 3 semanas se passaram e ele não apareceu. Só eu sei o quanto estou ansiosa para revê-lo. Não sei explicar, mas esse nosso reencontro mexeu tanto comigo, tanto. Mesmo não querendo. Parece que um pouco do que eu sentia no passado renasceu. Olha, eu me sinto até ridícula falando assim. Afinal de contas, eu já não sou mais aquela mocinha, aquela jovem, romântica, bobinha e sonhadora. Além de casada, sou mãe de 4 filhos. Mesmo assim, queria tanto que ele aparecesse sem avisar, num domingo qualquer. Num domingo qualquer. Mesmo que fosse acompanhado da esposa.
Queria apenas olhar de novo nos seus olhos, mesmo que fosse só mais uma vez. Eu sei que não devia fantasiar. Eu sei que não devia sonhar. Eu sei que não devia pensar sequer nesse homem. Tudo bem que não é um homem como outro que eu conheci de repente na rua. É o Nelson, meu primeiro amor, o primeiro homem da minha vida, aquele a quem me entreguei pela primeira vez na beira daquele rio. Só que pensando bem, também é o mesmo homem que me iludiu, que me passou a conversa, que vivia me cercando na rua, dizendo que me amava, que queria fugir comigo, mas que no final fugiu com outra, sem me dar sequer satisfação, sem sequer me dizer um adeus. É tão estranho. São duas forças antagônicas dentro de mim. Uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Ao mesmo tempo em que desejo revê-lo, também torço para esse homem nunca mais cruzar o meu caminho. Se fiquei desse jeito, só porque cruzei com ele na rua, imagine então o que pode acontecer se a gente começar a se ver. Eu tenho muito medo de fraquejar de novo. Posso não amar meu marido como ele merecia, mas lhe devo pelo menos respeito. O problema é o que faço com este fogo que me queima, que me consome, desde que revi esse homem. Sabe quando você se sente renascida, rejuvenescida, renovada? Não posso me apaixonar outra vez pelo mesmo homem que tanto me fez sofrer no passado, que prometia que ia fugir comigo e no final fugiu com outra. Só que ao mesmo tempo sinto que isso está além das minhas forças. Sinto que isto está além das minhas forças. Por isso, por me sentir fraca, é que decidi botar tudo nas mãos de Deus. Que Deus me proteja do pecado. Que Deus tire esse homem do meu caminho, pois estou vendo a hora que vou fraquejar outra vez. Que vou fraquejar outra vez. Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui neste momento. Silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Eu sou teu
tem amor. Sou teu pago, teu melhor amigo. Vou contigo